Sequência das aulas. Se você entrar na playlist no YouTube da Escola de Teologia, você vai ver lá 4 aulas. Na verdade, deste módulo foram 3 e uma aula extra. A aula extra foi a aula que o Júnior deu. Eu já corrigi lá no título. E de modo que a aula 1 que eu dei foi Introdução ao Estudo da Teologia. Por que estudar teologia? A aula 2 foi Teologia como Ciência. A aula extra que o Júnior deu sobre leitura de livros acadêmicos, a vida de leitura, a vida de estudos. E a aula 3, que foi semana passada, que foi a Teologia como Disciplina Acadêmica, parte 1. Hoje é aula 4. Aula 4, e nós vamos, ainda dentro do módulo Prolegômenos, estudar a introdução ao estudo da teologia. Prolegômenos é introdução ao estudo da teologia. É isso que a gente está estudando. E dentro desse módulo, nós já tivemos a aula 1, 2, a 3 e hoje é a 4. Na aula 1, por que estudar teologia? Né? A aula 2, Teologia como Ciência. A aula 3, como disciplina acadêmica. E hoje a aula 4, como continuação, como disciplina acadêmica. Tá? E eu tenho tentado fazer do modo mais prático possível para você entender na prática o que significa tudo isso e para você não ficar com a sensação de que teologia é um assunto meramente acadêmico, meramente para teólogos, pastores, quando vão pregar ou precisam pregar, e etc, e etc, e etc. E na verdade, o que a gente está apresentando, você faz o tempo todo, na medida em que você se propõe a ler a Bíblia. E nós vamos então desembrulhar melhor isso hoje, esse é meu desejo. O outro esclarecimento que eu quero fazer é sobre, na verdade é um aviso, eu quero deixar você na boa expectativa. No último final de semana de outubro, a gente celebra o dia da Reforma Protestante, vai ser 31 de outubro, será um domingo. Então, naquele final de semana, 29, 30 e 31, nós teremos uma conferência aqui na igreja. O pastor Judy Clay virá, nós vamos tê-lo conosco na sexta-noite, na aula de teologia. Ele vai falar sobre as heranças da Reforma Protestante, porque a Reforma Protestante, ela produziu várias heranças. Uma das heranças da Reforma Protestante somos nós, o povo chamado batista. Por mais que alguns neguem isso, não tem como historicamente você desvincular os batistas da sua herança reformada. Até porque quando você olha na história e vê os braços batistas que se desmembraram da herança da reforma, ou o movimento batista morreu nesses lugares, ou o movimento batista se descaracterizou de tal modo que quase se perdeu. E aí aquela ala próxima da Reforma Protestante é quem sempre acabou salvando os batistas, digamos. E então, nós vamos ter essa conferência, nós vamos celebrar 504 anos de Reforma Protestante. O pastor Judy Clay virá, eu quero que você já guarde na sua agenda, será tudo transmitido para os alunos que estão em outras localidades, que não poderão estar aqui. Eu tive uma reunião com a Ordem dos Pastores essa semana, com o presidente, pastor Leandro Rittel, o executivo, o pastor Newton. Pedi que eles estendessem o convite ao seminário nosso em Goiânia, caso eles não tenham programado nenhuma atividade para o dia da reforma, a gente chamou para eles virem, de modo que este evento será um evento de parceria entre a nossa escola, CIB, Ordem dos Pastores e o Seminário Teológico Batista Goiano. E tudo será transmitido, como você verá. Então, marque na sua agenda. Vai ser dia 29, sexta-feira, no sábado, dia 30, e no domingo,
manhã e noite no culto, pastor Judy Clay com a gente, nós vamos tratar desses temas, desses assuntos todos, tá certo? E espalhe, eu espero que você esteja assistindo novamente às aulas, caderninho na mão, tomando notas, pegando os esboços que a gente tem colocado, os PDFs no Telegram para você, e para você perceber que o que a gente está fazendo aqui é de extrema importância para a sua vida espiritual. Você está buscando aprender como ler a Bíblia, na verdade, como interpretar a Bíblia e automaticamente como aplicá-la à vida. Hoje nós vamos prosseguir a teologia como disciplina acadêmica, parte 2. Mas eu quero aguçar o seu interesse. E eu quero então pedir que você abra a Bíblia em Ageu. Ageu no capítulo 2. Essa tela é a tela da minha Bíblia, a letra é muito pequena, mas eu quero que você abra aí na sua Bíblia e acompanhe Ageu 2. Eu quero mostrar para você que quando você está lendo a Bíblia, você precisa de ferramentas teológicas para interpretar a Bíblia e aplicar a Bíblia. Né? Como dissemos na aula passada, você não fará uma aplicação da Bíblia correta, você não extrairá o devido ensino para a sua vida, se você não fizer a interpretação correta da Bíblia. Então, por exemplo, o que importa para você e para mim, quando a gente está lendo a Bíblia, não é nossa experiência apenas. A nossa experiência, ela tem que ser guiada pela verdade do texto bíblico. O que importa de fato no texto bíblico não é o que eu acho sobre o texto, não é o que eu sinto sobre o texto. Isso é tudo muito subjetivo, não é fonte de verdade, como nós veremos no momento em que a gente for estudar, dentro ainda de Prolegômenos, a revelação. Qual é a fonte de autoridade da revelação para nós, de Deus? Como é que Deus se revela a nós? Não é? Mas você está lendo a Bíblia, e você e eu temos experiências com Deus lendo a Bíblia. Na verdade, a leitura bíblica, como qualquer leitura, é um diálogo com o autor. É um diálogo com o autor. E se é um diálogo com o autor, isso, se você estuda letras, você, digamos, que se for um curso sério, digamos, né? Eles vão te dizer isso. É um diálogo com o autor, você ouve o que o autor está dizendo, você dialoga, você responde ao autor, você discorda do autor, você concorda com o autor, você faz perguntas para o autor. Essa é a boa leitura. Quando você está lendo a Bíblia, você pode até discordar de Deus, mas deixa-me te explicar. Deus, meu primeiro impulso, minha natureza pecaminosa diz, eu discordo, mas eu quero que o Senhor me convença. Me fale, revele melhor a mim e me convença disso. Isso é nobre, isso é digno. Não é um discordar dizendo, discordo do Senhor e pronto, o Senhor está errado, eu vou seguir meu rumo. Isso é rebeldia. Agora, Deus, é tão difícil o que eu estou lendo, se eu entendi correto, que eu tendo a dizer, eu não concordo com Deus nisso, não concordo com o Senhor. Mas eu preciso ser convencido pelo Senhor. O problema sou eu, meu coração, não é o que o Senhor está dizendo. Mas veja, esse processo todo que a gente chama de devocional, é um processo de interpretação também. Você está buscando entender o que Deus está te dizendo. O que Deus primeiramente disse, quando Ele revelou o que está aqui no texto que a gente está lendo, o que isso significa, e como isso se aplica a mim. Tudo isso, quando você faz isso, como eu disse na última aula, de modo automático, como quem já aprendeu a dirigir, tudo isso, esse processo todo que você chama de tempo devocional de qualidade, é um processo teológico. Então teologia é para você e para mim, na nossa hora sós com Deus. Então, por exemplo, eu quero começar com uma instigação.
Você está lendo Ageu 2, e eu vou pregar Ageu 2 domingo, manhã e noite. Eu vou introduzir o tema de manhã, e à noite a gente vai desembrulhar e concluir. Ageu 2, de 1 a 9, domingo. E aí, você chega no capítulo 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo, sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca, sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo, o templo que eles estavam para reconstruir. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, o primeiro templo que os babilônios destruíram, e aí eles foram levados para a Babilônia. 50, 70 anos depois eles voltam para Jerusalém, e eles vão reconstruir o templo. Esse é o segundo templo, e a glória desse segundo templo vai ser maior do que aquele de Salomão que foi destruído. E neste lugar estabelecerei a paz, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. A pergunta: que templo é este para nós hoje? É a igreja aqui, esse prédio? Que sentido eu vou fazer da palavra templo? Muita gente hoje está focado no momento em que, de algum modo, o templo será reconstruído lá em Jerusalém. E está todo mundo pensando, mas é isso que a Bíblia ensina mesmo? Então, você precisa entender biblicamente o que é templo. Qual foi o papel do templo, qual é o papel do templo no relacionamento de Deus com o povo dele, desde sempre. Existia templo no Éden? Quando o templo passou a existir? E quando passou a existir, o que significou o templo? Antes do templo, como é que Deus se relacionava com o povo? Como é que ele entrava em contato com o povo? Aí o templo foi destruído, o templo foi reconstruído. Nos dias de Jesus existia o templo que foi construído aqui, nos dias de Zorobabel, de Ageu. Mas depois, no ano 70 depois de Cristo, aquele templo foi destruído. Não tem mais templo hoje. O templo será reconstruído fisicamente de novo. Percebe que todas essas interpretações, elas são importantes, senão você vai pegar esse texto e você vai transformar o livro de Ageu apenas em mensagem para a época de construção da igreja. Olha, nós precisamos reconstruir o templo. Nós agora estamos num momento que a gente está falando em ampliação da nave do templo onde a gente se reúne. E aí, será que é apropriado eu pegar Ageu e instigar a igreja a dizimar e ofertar para a gente ampliar o nosso templo? É apropriado? Não é? E se é apropriado, de que modo eu teria que fazer isso sem transformar essas paredes em um negócio sagrado? Então veja que você está lendo a Bíblia, e se você não entender qual é o papel do templo na revelação de Deus, de ponta a ponta, você não vai saber aplicar esse texto para a sua vida. Você vai achar que templo aqui, no máximo, hoje seria aplicado à igreja, ou seja, as pessoas não estão dizimando, as pessoas não estão ofertando, então elas estão negligenciando o templo de Deus. Eu me adianto e digo, tem a ver com isso, mas não se resume apenas a isso, é muito mais do que isso. E quando tem a ver com os nossos dízimos e as nossas ofertas, com relação à igreja e à nave onde a gente reúne, que a gente chama de templo, e no momento em que tem relação com isso, como que eu tenho que fazer essa relação sem idolatrar lugar, sem santificar a parede? Você está vendo como é que você precisa entender
E hoje eu vou tentar te mostrar um pouquinho como é que a gente faz isso, mostrando as ferramentas da teologia, para você saber fazer sua leitura bíblica e saber fazer sua aplicação. Eu não vou concluir toda essa história hoje em Ageu, eu vou concluir no domingo à noite. Então, se você é aluno acompanhando de outra igreja, você vai ter que assistir depois a mensagem de domingo à noite, para você ver como é que a gente vai fechar isso. Mas eu estou mostrando para você que quando eu fui preparar o sermão, eu fui ler a Bíblia devocionalmente e eu precisei entender essas questões, e para eu entender essas questões eu lancei mão da ferramenta chamada teologia, que é o que a gente está aprendendo a fazer juntos. Está claro isso? Então você, por exemplo, quando você está lendo sobre dízimo, há pessoas hoje sérias dizendo que dízimo não é Novo Testamento, portanto não tem que falar em dízimo nas igrejas. Há pessoas exagerando quando falam de dízimo. De fato, qual é o ensino da Bíblia sobre dízimo? Dízimo vale para hoje? Não vale mais para hoje? Os temas, a gente precisa então chegar às conclusões deles, lançando mão dessa ferramenta chamada teologia. E no momento em que eu estou desembrulhando essa ideia, estudando a Bíblia, esse é um processo acadêmico. Por que acadêmico? Porque tem determinados critérios que têm que ser seguidos. Não é um negócio aleatório, não está entregue às minhas sensações com o texto bíblico. Minhas impressões, elas têm que ser regidas, delimitadas, corrigidas, encorajadas pela verdade da revelação bíblica. Isso, gente, o que eu estou dizendo para vocês é extremamente atual, porque hoje até no direito constitucional, existem debates sobre interpretação. Aires de Brito, quando foi votar a favor da união homoafetiva, leia um voto dele na internet. Depois você procura voto Aires de Brito, união homoafetiva, leia. A hermenêutica que ele usa para interpretar a Constituição é absolutamente existencialista, filosoficamente falando. O texto em si não tem autoridade, tanto quanto a minha experiência, o meu novo tempo, o novo momento. E aí nós chegamos onde nós chegamos. E veja, não há de minha parte aqui qualquer juízo de valor. Eu estou apenas fazendo uma constatação para você. A pergunta é, essa hermenêutica adotada, que também é adotada para a leitura da Bíblia e de outras coisas, ela é a melhor hermenêutica mesmo? Claro que não. Então você não está entregue à sua experiência com o texto. Você está entregue à verdade do texto. E essa verdade, pela iluminação do Espírito, essa verdade vai te instruir, te inspirar, te corrigir, te encorajar, te exortar. E eu te digo, a aplicação de Ageu 2 quanto ao templo é linda, quando você entende no progresso da revelação o significado do templo no plano de Deus. Então é isso, nós estamos estudando teologia para a gente saber interpretar a Bíblia, para a gente saber fazer as aplicações, para a gente, por exemplo, uma discussão grande hoje, é correto mulher ser pastora? Biblicamente, o que se ensina? Nós não podemos basear na experiência, a gente tem que basear na Bíblia. Qual é o papel da mulher ao longo da Bíblia, da revelação bíblica? O que o cristianismo fez com a mulher de fato? Quando você lê Paulo, quando você lê Jesus, quando você lê a revelação progressiva de Deus, não é? As discussões recentes de, por exemplo, se é permitido, se é o culto online, o culto entre aspas online, é tão válido quanto o culto presencial. E eu já vi pregadores fazer, não é de hoje. Desde o início da pandemia eu estou vendo pregadores do Brasil inteiro e até dos Estados Unidos, por exemplo, pegando 1 Coríntios 5, quando Paulo fala que eles deveriam se reunir como igreja, desligar o camarada porque ele estava dormindo com a madrasta dele,
E aí Paulo diz: façam isso, e eu estou com vocês em espírito. Aí a pessoa diz: olha, está vendo? É possível uma igreja estar reunida, eu não estar lá com a igreja, mas estar lá em espírito. É isso que Paulo está dizendo? Realmente, seja honesto, é isso? Na prática a gente sabe que não é. Uma coisa é eu ligar de FaceTime para minha esposa, falar com ela, ter essa comunicação com ela. Outra coisa sou eu e ela de fato de corpo presente. Então, a gente precisa entender essas questões todas. O que Paulo está dizendo quando ele fala presente em espírito? Leia e releia aquele contexto imediato. Ele falou sobre isso em outra carta? Se falou, como foi? O que ele quis dizer? É a história do dom de línguas. Como é que está em Atos 2? Como é que está em Coríntios 12 e 14? Então tudo isso, para você ter a adequada interpretação, você tem que saber fazer teologia, e é isso que a gente está buscando fazer juntos, tá certo? Então vamos lá, a teologia como disciplina acadêmica. Teologia, nós dissemos na aula passada, ela abrange várias disciplinas acadêmicas que dependem umas das outras. Nós mostramos quais são essas disciplinas em linhas gerais. Por exemplo, para você interpretar bem a Bíblia e aplicá-la, você precisa de pelo menos 4 áreas do saber. Você precisa entender de estudos bíblicos, que tem a ver com o quê? Com a Bíblia em si, a leitura da Bíblia, a interpretação da Bíblia. Você tem que saber história da igreja, que tem a ver com o quê? Como que a igreja, ao longo dos anos, interpretou o culto público, a reunião da igreja. Então você precisa também ter essa luz da história. Isso se chama sabedoria. Provérbios diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Há sabedoria em ouvir a história da interpretação bíblica sobre um determinado texto, sobretudo aqueles textos mais confusos, desde sempre, aqueles textos que foram mais abusados desde sempre. Então, é muita pretensão alguém achar que ele está tendo uma nova revelação e que de repente vai contra toda a história da interpretação bíblica. É uma loucura. Isso se chama orgulho e não espiritualidade. Então você precisa do estudo bíblico, você precisa da história da igreja, você precisa da teologia sistemática, que nada mais é do que organizar suas conclusões bíblicas. E você precisa da teologia prática. O que é a teologia prática ou pastoral? É a aplicação disso para a minha vida, para a sua vida, para a vida de alguém que você está discipulando, para a vida de alguém que você está ajudando. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, eu lido com isso toda hora, alguém com a dependência química, de álcool, droga, ou alguém passando por um momento depressivo. Será mesmo que a Bíblia não tem respostas para essas pessoas nesse momento? Por mais que a pessoa esteja num momento em que ela precise de medicação, por exemplo. Será que o meu objetivo é simplesmente prescrever, digamos, um remédio? A pessoa sai da crise depressiva ou sai da crise de uso de químicos e agora ela está bem. O coração dela, a medicação tocou o coração dela? Lá no íntimo? Lógico que não. Então, tanto é assim que no mundo, digamos, secular, quando você vai tratar de alguém com depressão, com qualquer outra coisa, o que eles vão dizer para você? Você precisa do remédio certo, você precisa da dieta certa, se o médico for bom, se ele não for só daqueles que fabrica receita o tempo todo, ele vai dizer sua dieta, seu sono, exercício físico e psicólogo. O que é o psicólogo lá fora, digamos? É a pessoa que vai ajudar você a entrar em você mesmo, nos seus dilemas, e resolver seus problemas, ou entender o que está acontecendo com você. O que o psiquiatra e o médico e o psicólogo estão dizendo quando eles agem assim?
Eles estão dizendo, não se cura um ser humano só com remédio. E é verdade. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: será mesmo que a Bíblia não teria respostas para penetrar o coração de um dependente químico e ajudar esse dependente químico, esse depressivo, e aí você deu os nomes dos transtornos psiquiátricos? Será mesmo que a Bíblia não teria como entrar ali? Eu não estou falando de versículo pronto, não. A sabedoria bíblica, o processo de mudança bíblico, será que ele não penetraria o coração dessa pessoa? É óbvio que sim. Mas para fazer isso, você tem que trabalhar duro como crente para ajudar o outro. Você vai ter que saber interpretar a Bíblia. Você vai ter que saber ajudar a pessoa a interpretar o próprio coração à luz da Bíblia, para você então chegar com a Bíblia lá junto com ele ou com ela e ajudar, porque definitivamente o que muda é essa palavra de Deus penetrada no coração da gente. E quem são minhas ovelhas, me ouve pregar com constância, sabe disso. Eu faço uso de remédio psiquiátrico. Eu tomo remédio, 2 inclusive. Eu não estou dizendo que não é necessário, mas eu sei que não é só o remédio que me trata. O fato de o remédio de algum modo trabalhar nas minhas questões físico-orgânicas, físico-químicas, não significa que ele penetrou meu coração e me mudou. Há uma causa para a minha ansiedade última, não é só orgânica. Há uma causa para o meu pânico quando eu tive lá atrás, não foi só orgânico. Eu fui acumulando um monte de coisas que me permitiu chegar naquele ponto onde eu explodi. Então, isso tudo depende de sabedoria bíblica, de interpretação, de leitura. Então, o que nós estamos fazendo nessa escola de teologia é ensinar você a ler a Bíblia com inteligência, espiritualidade, interpretar a Bíblia para saber aplicá-la corretamente para os seus problemas e para os problemas das pessoas que Deus chama você para cuidar, para ajudar. Tá certo? Inclusive, o meu programa de doutorado que eu estou fazendo agora, o meu objetivo é criar um programa de treinamento de crentes para a gente cuidar uns dos outros no aconselhamento bíblico. Esse é meu alvo, se Deus permitir. Então, tudo que você está estudando aqui na escola de teologia já vai te preparar, quando a gente começar o treinamento de aconselhamento, já vai preparar você para saber ser um bom conselheiro, porque o bom conselheiro é o bom intérprete da Bíblia em primeiro lugar, e o bom intérprete do coração humano à luz da Bíblia em segundo lugar, ou paralelamente, certo? Então tudo que nós estamos fazendo aqui nessa escola de teologia é fundamental para você aconselhar um amigo, para você discipular alguém, para você falar de Jesus para outra pessoa, para você fazer a leitura devocional e aplicar corretamente o texto, e assim por diante. Tá certo? Então você precisa dessas ferramentas, e nós falamos que essas ferramentas se desdobram em disciplinas, ou melhor dizendo, essas cadeiras da academia, a cadeira do estudo bíblico, a cadeira da história da igreja, a cadeira da teologia sistemática, a cadeira da teologia prática, ela se desdobra nas disciplinas. E as disciplinas, nós vamos ver 8. Teologia exegética, a gente viu semana passada. Teologia bíblica, teologia histórica, filosófica, sistemática, e aí a aplicação disso, que seria apologética e polêmica, ética e teologia pastoral. Então, digamos, imagine aqui, deixa eu tentar desenhar para você. Eu não sou muito bom em desenho, um dos meus sonhos era ser bom desenhista, mas eu não consigo. Então imagine aqui esse triângulo. No topo aqui dele, do triângulo, nós estamos falando de prática. Nós estamos falando de conselho que você dá ou recebe. No topo nós estamos falando aqui de aconselhamento, nós estamos falando aqui de aplicação pastoral. Está aqui. Mas para você chegar aqui,
Você partiu da base. A base é a Bíblia. Para você partir da Bíblia e chegar no coração, seja o seu, seja o de alguém, você tem que seguir passos no estudo. Você vai ter que saber interpretar a Bíblia. Aí nós estamos falando da teologia exegética, certo? Você vai ter que saber extrair a doutrina de um modo correto. Você está falando de teologia bíblica. Você vai ter que fazer isso à luz da melhor tradição da igreja, para você não errar. Você está falando de teologia histórica. Você tem que fazer isso de um modo que seja coerente. Vem a outra camada da pirâmide. Você está falando da teologia filosófica. Você tem que fazer isso de um jeito organizado, que as pessoas entendam, didático. Você está falando da teologia sistemática. E aí quando você chega nessas três últimas, que é a teologia apologética, ou seja, você vai confrontar a ideologia de gênero. Para você fazer isso, para você contra-argumentar, você tem que ter toda essa base da pirâmide, porque o ponto 6, 7 e 8 é o topo da pirâmide, é a prática. A ética, a moralidade, a aplicação pastoral, tudo isso é fruto desse processo que a gente chama acadêmico do estudo. É isso que você tem que entender. A gente não chega como muitos estão fazendo hoje e simplesmente dizendo, eu sou contra porque a Bíblia fala que não é assim. Tudo bem, é verdade. Mas como é que você vai argumentar com essas pessoas? Porque o nosso chamado para o mundo aí fora não é simplesmente provar para o mundo que o mundo está errado. O nosso chamado é discipular as pessoas. E faz parte de dizer, é um erro, mas a postura cristã vai além de dizer é um erro. Você vai ter que saber dizer por que é um erro. Você vai ter que saber dizer quais as implicações para a sociedade na prática, se a gente seguir essa linha de raciocínio. Isso tem a ver com ética. Você vai ter que dizer qual é o modo correto, quais são as aplicações práticas disso do modo correto, como é que seria a sociedade, e etc, etc, etc. Por exemplo, uma discussão que eu tive, discussão boa, não foi briga, nessa semana a gente conversando, e está dentro desse campo aqui, ó, dentro do campo da apologética, da ética e da teologia pastoral. Casamento. Hoje em dia tem se tornado comum as pessoas não casarem para não perder pensão. Aí fazem uma união, não sei se poderia chamar de união estável, quer dizer, é correto. Tudo bem que pode ser legalizado no cartório, mas essa união, ela seria uma união que nós, povo de Deus, igreja, poderíamos considerar como casamento. O que é o casamento à luz da Bíblia? Você está vendo que você vai precisar saber fazer teologia para você chegar a essas respostas éticas, pastorais, ou apologética até, para você dizer está errado ou está certo. Para você poder polemizar toda a questão, você tem que ter teologia. Você tem que saber fazer isso. Inclusive, estou dando pequenos exemplos para você ver como a teologia está mais ligada à nossa rotina do que a gente imagina. Essa aula é para todo crente que quer saber fazer sentido das coisas, não é? E assim por diante. Então é isso que a gente está fazendo. Na aula passada a gente estudou teologia exegética. A teologia exegética responde a seguinte pergunta: o que um trecho da Bíblia em particular está ensinando? Então lembra de Ageu 2? A gente leu Ageu 2 de 6 a 9. O que esse trecho está ensinando aqui? Mas eu saber o que esse trecho está ensinando aqui não é toda a resposta. Porque o que esse trecho está ensinando aqui, eu não posso simplesmente pegar lá e puxar. Porque o que o texto estava ensinando lá? O texto estava ensinando o seguinte: aquele povo precisava construir o templo de Jerusalém que tinha sido destruído.
E eles precisavam, para isso, pôr a mão no bolso, dar do seu próprio tesouro, do seu próprio dinheiro, etc, etc. É isso que o texto significa. O templo, aquele prédio, tinha que ser edificado. Se eu não passar pelos outros elementos da teologia, a aplicação prática que eu faria para a minha vida seria: esse texto só serve para me dizer o seguinte: numa época de campanha na minha igreja, eu vou ter que ofertar. Ou serve para dizer: eu tenho que manter a casa do Senhor, então eu vou ter que dizimar e ofertar. Se eu pegar somente o significado particular de Ageu 2:6 a 9, o livro todo de Ageu, digamos, ele só vai servir para eu falar de dízimo e oferta. E está certo, ele fala disso, mas não fala só disso. Mas para eu entender quais são as outras coisas, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar passar pela teologia bíblica e ver qual é a ideia do templo ao longo da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu vou ter que ver ao longo da história como isso foi interpretado, para saber se eu estou no caminho certo. Eu vou ter que organizar isso de um modo coerente, para mim e para os outros. Eu vou ter que organizar minhas ideias, teologia sistemática, e daí eu extrair minha aplicação. Percebe? Então, mas é importante você primeiro entender o que o texto diz para o seu primeiro público, quando ele foi dito, quando o profeta pregou, quando o profeta escreveu e deixou o livro guardado para nós, inspirados por Deus. O livro significa isso para aquele contexto. Mas nem sempre os textos bíblicos são tão claros como Ageu 2. Você precisa de um esforço maior. Dom de línguas, Atos 2, Coríntios 14... E aí você, dentro da teologia exegética, você tem basicamente duas ferramentas: a exegese e a hermenêutica. Nós falamos isso semana passada, eu só estou resumindo. A exegese, ela extrai o sentido, o significado das palavras. Então, por exemplo, templo, Ageu 2, 6 a 9. Templo é templo, eu sei o que é templo. Eu não preciso tanto saber do hebraico. O que é templo no hebraico? Está claro, é o templo, era o prédio. Agora, faz sentido, quando eu estiver estudando a teologia bíblica, chegar lá em João 1,14, quando diz que Jesus, o verbo, se fez carne e habitou. Faz sentido quando eu estiver lá e saber que o verbo habitar lá em João 1,14 é tabernáculo. Opa! Jesus fez tabernáculo no seu próprio corpo, habitando entre nós. Espera aí. O que João quer mostrar para nós? Ele de cara quer fazer uma relação entre o tabernáculo do Antigo Testamento, a presença de Deus, e Jesus. Então, nesse sentido, a exegese, que vai me ajudar a extrair o significado da palavra, vai me ajudar. E a hermenêutica, o que a hermenêutica faz? Ela determina o que de fato significa. Então, por exemplo, é bom eu saber que, quando diz lá, o verbo habitou entre nós, é bom saber que ali significa, de algum modo, tabernáculo. Eu sei o significado da palavra, a tradução. Mas para eu entender de fato o significado disso, eu vou precisar ver ao longo da Bíblia toda, ali em João, por exemplo, como é que João foi tratando a presença de Deus conosco na pessoa de Jesus. O que ele quer dizer com fez tabernáculo e habitou entre nós? Você se lembra que quando o povo do Antigo Testamento ia no tabernáculo, eles de algum modo viam a glória de Deus? Certo? E aí João completa, isso já é hermenêutica. Eu sei o significado da palavra, exegese, a palavra lá significa fez tabernáculo. Mas o que isso significa, saber isso? Significa saber que, quando Jesus habita entre nós em corpo, vimos a sua glória. Via-se a glória no tabernáculo.
Mas o que da glória a gente vê em Jesus? João continua em João 1,14. Vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Então parece que João já está me informando o que da glória de Deus eu preciso olhar quando eu ler João, para falar, eu quero ver a glória de Jesus. O que da glória de Jesus, João vai começar a revelar? A graça e a verdade de Jesus. Está vendo? Isso é hermenêutica, é buscar o significado dessa palavra dentro desse contexto maior. Então tudo isso é teologia exegética. Mas deixa eu mostrar para você se eu estou certo no que eu estou falando. Vamos lá em João 1,14. João 1,14. Eu vou ler na Almeida aqui, que me dá acesso à palavra grega. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega é eskenon, ou eskenô, que significa fixar tabernáculo, ter um tabernáculo. Então isso é muito interessante. Quando ele habitou, ele armou um tabernáculo entre nós. O verdadeiro tabernáculo de Deus não é o do Antigo Testamento, é Cristo. Aquele apontava para Cristo. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando eu leio e entendendo essas coisas, pastor, mas eu não sei grego, eu não tenho acesso ao grego. Por isso que é bom você ter alguma outra ferramenta em algum momento, quando você quiser aprofundar mais, para você poder enxergar essas coisas. E em última instância, esse é o papel do seu pastor. Trazer essa luz do texto bíblico com a devida e a correta explicação, para você então ter melhores condições de fazer as devidas aplicações na sua própria vida. Esse é meu papel, esse é o papel do pastor ao pregar e ensinar as Escrituras. Então, a gente falou da teologia hermenêutica, da teologia exegética. E o texto continua. Vamos falar da teologia bíblica agora. Teologia bíblica, ela vai responder a seguinte pergunta: como uma doutrina particular da Bíblia vai se desenvolver ao longo da história da redenção? Então vamos por partes. História da redenção é o que a Bíblia se propõe a nos revelar de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia não é um livro histórico no sentido dos livros de história que a gente está acostumado a ler na escola. Os livros de história estão acostumados a nos mostrar uma história mais exaustiva do Brasil, por exemplo. A Bíblia, ela não se propõe a contar uma história exaustiva do mundo. A Bíblia se propõe a mostrar uma história de redenção, como Deus agiu, tem agido para salvar ou resgatar o seu povo. Esse é o ponto central da Bíblia. História da redenção. Você entender isso já é para você algo que a teologia bíblica te informa. Por exemplo, para você ver que a gente não está errado no que a gente está dizendo. Gênesis 3,15, lá no início da Bíblia, Gênesis 3,15 diz que da descendência da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A gente sabe que esse é Jesus. Até Mel Gibson sabe. Vocês assistiram Paixão de Cristo? E ele extremamente católico, e ele mostra um momento que Jesus está no Getsêmani, todo aflito lá, e aí a serpente andando. Aí tem uma cena muito bonita na época, não sei, tem muito tempo o filme, e de repente fica defasado as imagens, mas Jesus vai lá e pisa na cabeça daquela serpente no Getsêmani, como que dizendo: eu vim para cumprir isso. E então a Bíblia, ela foi escrita para contar essa história. E aí a Bíblia parte de um ponto. Qual é o ponto de onde a Bíblia parte?
Qual é o ponto de onde a Bíblia parte? Como é que são as primeiras palavras da Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra. São as primeiras palavras da Bíblia. O que essas primeiras palavras estão dizendo para você? O que a Bíblia se propõe a fazer? Ali no início. O que ela está querendo dizer para você? Que houve um princípio, quando o Deus que criou todas as coisas, criou todas as coisas. Então a Bíblia parte desse pressuposto. Deus deu princípio a essa história. Você tem que entender isso, para entender, para a leitura da Bíblia fazer sentido. Então, Deus deu princípio a uma história, Deus criou todas as coisas. E aí o que vem depois dessa informação? Vem a criação, termina a história da criação, Deus diz, e viu Deus que era o quê? Muito bom. Então Deus criou todas as coisas muito boas. Essa é a história da redenção. Deus criou todas as coisas muito boas. Os capítulos 1 e 2 de Gênesis se propõem a mostrar essa criação. O capítulo 1 traz uma perspectiva da criação, o 2 amplia um pouco melhor essa perspectiva. E aí vem o capítulo 3. O que está no capítulo 3 de Gênesis? A queda. O homem pecou. O homem caiu. E a partir de Gênesis 3, e já em Gênesis 3 diz, Deus vai mandar o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente e tal. Então, a Bíblia está contando essa história, um Deus que criou tudo, perfeito, mas esse homem escolheu pecar. Esse pecado trouxe consequências. Capítulo 4 de Gênesis já mostra as primeiras consequências. O que acontece em Gênesis 4? Caim mata Abel. O irmão mata o próprio irmão. E aí você vai ver o capítulo 5 de Gênesis. Aquele bando de gente que viveu tantos anos, fulano fez isso, fez aquilo e morreu. Mas Caim, ou melhor, Enoque andou com Deus. Então a Bíblia ela quer mostrar para nós como é que foi tudo se desenrolando. E aí chega em Gênesis 11, aqueles que não andavam com Deus, era a maioria das pessoas, o mundo estava uma bagunça, quiseram construir uma torre para exaltar o próprio nome, a própria glória. E aí o que acontece? Deus espalha a bagunça das línguas, faz cada um falar seu próprio idioma, para que esse povo não viva tão junto, armando contra Deus. E aí no capítulo 12, Deus, de modo soberano e gracioso, escolhe Abraão. E a partir de Abraão, ele começa a criar um povo. Essa é a história da Bíblia, a história da redenção. Esse Abraão, a Bíblia faz questão de mostrar para nós que ele não era tão santo. Por isso que a gente tem dificuldade, você já deve ter tido, lendo a Bíblia com seus filhos, e aí fala, mas Abraão tinha mais de uma esposa, pai? Pode ter duas esposas. Aí como é que você vai explicar para o filho, se você está ensinando, se você aprendeu a ler a Bíblia vendo os grandes heróis da Bíblia, quando na verdade eles são tranqueiras como a gente. O grande herói da Bíblia é Deus, não é Abraão. Sim, a Bíblia usou esses homens, alguns deles, homens e mulheres, como exemplos de fé. Mas sendo exemplo de fé, não faz deles alguém que nunca pecou. Então a Bíblia vai mostrar que esses patriarcas que Deus escolheu são gente como a gente. Isaac praticamente é o filhão, não fala muito de Isaac no Gênesis, já notou isso? Ele é o filhão que viveu à sombra do pai, que ganhou tudo de mão beijada do pai, praticamente. Aí vem Jacó, aí vem os filhos de Jacó, aí vem José. Esse povo faz um rolo, vai para o Egito. Deus liberta esse povo do Egito.
leva eles para o Sinai e entrega a lei, Êxodo 20. E a partir de Êxodo 20, o que você tem é Deus entregando a lei, e essa lei moldaria o jeito desse povo viver. E aí você tem, depois de Êxodo, a lei, os 10 mandamentos, as leis, você tem Levíticos, mostrando que esse Deus é santo e que você tem que andar com ele de um modo adequado, com derramamento de sangue. Vem os sacrifícios de Levíticos, Números, Deuteronômio, a lei. Aí tem Josué mostrando o povo entrando na terra. Foi o que eu falei semana passada para a pergunta da Marielle. E aí esse povo começa a fugir da lei de Deus. Já no livro de Juízes, cada um fazia o que queria. E aí vem os profetas pregando e apontando o povo para a lei. Volta para a lei, volta para a lei, volta para viver a vida de obediência e de fé. Então, de Gênesis a Malaquias, o que você tem é Deus contando a história de como Ele criou tudo perfeito, o homem pecou, Deus foi gracioso, escolheu um homem, através dele criou um povo, deu a eles a lei. A Bíblia conta a história da redenção. Então você tem que ir para a Bíblia entendendo isso. A sua história de vida é contada ali. Então a teologia bíblica, ela ajuda você a encontrar tópicos dentro dessa revelação maior de Deus. Ou seja, nessa história da redenção, como é que Deus se fez presente com o povo, por exemplo? Como é que Ele manteve comunhão com o seu povo? O que Ele teve que fazer para poder resgatar esse povo, para ter esse povo com Ele? O que se espera desse povo que anda com Ele? Então a teologia bíblica, ela vai considerar como Deus revela as verdades de modo progressivo ao longo das eras. Então, o que era o sacrifício nos dias de Caim e Abel? Antes da queda. O povo relacionava com Deus antes da queda. Na virada do dia eles tinham encontros com Deus. Depois da queda eles estão lá oferecendo sacrifícios a Deus. Mas a Bíblia não conta para nós um momento em que Deus pediu que eles oferecessem ofertas. Mas você pode deduzir que de algum modo, uma das maneiras de adorar a Deus já era você levando os primeiros frutos da sua produção para Deus como oferta. E aí você, depois disso, tem o irmão mata o irmão, e depois vem os sacrifícios de Levíticos. Então a teologia bíblica te ajuda a entender como os temas foram se desenvolvendo. E é como, eu digo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Imagina esses círculos concêntricos, um círculo dentro do outro. Eu quero que você imagine isso aqui, esse círculo maior aqui, ó, esse de fora, é a casca de um tronco de árvore. Tá? Você está olhando aqui, o tronco está aqui, é o meu braço. Isso aqui é a casca do tronco. Você vem com a serra elétrica, corta, e aí você vê esse tronco por dentro. São essas camadas, os anéis que compõem, formam o tronco, né? Então, por exemplo, o tronco, quando você olha para a casca dele aqui fora, você está falando da habitação de Deus, Deus com o povo dele. Mas você quer ver como é que esse Deus que habita com o seu povo, como é que ele foi fazendo isso ao longo da revelação bíblica? Então a teologia bíblica vai ensinar você a olhar para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, parte por parte, ver como é que Deus foi habitando com o seu povo. Aí primeiro, o núcleo duro aqui. Primeiro, lá no Éden, como é que Deus habitou com esse povo? Como é que era a comunhão de Deus? Depois, o segundo anel, lá na lei, você tem o Éden, aí depois você tem o tabernáculo, Deus habitando, depois se tornou um templo,
Depois Deus habitou com o povo dele em Cristo, como nós vimos. E é interessante que lá em João, Jesus diz: derrubem esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Ou seja, ele estava tirando os olhos das pessoas para o templo físico e dizendo: eu sou o cumprimento do templo, eu sou o Deus que habitou com vocês. Lembra do Deus lá do Éden? Eu sou Deus. E aí, depois que Jesus foi embora, o que as cartas, o que o Novo Testamento, depois dos Evangelhos, falam da habitação de Deus? E aí você vai encontrar textos bíblicos dizendo que nós somos pedras vivas. Pedro fala isso, pedras vivas do templo de Deus. A igreja é o templo de Deus hoje. Cristo é o templo, e ao mesmo tempo o cabeça. E quando essa igreja se reúne debaixo do cabeça, ela é o templo. Então você está vendo que ao longo da história da redenção, o Éden, o tabernáculo, o templo foram servindo a propósitos maiores. E no final da história, por exemplo, que é o último anel aqui, você tem o novo céu e a nova terra. Você tem o povo de Deus em Apocalipse 21 ou 22, se não me engano, dizendo que lá não haverá templos. Cristo e o Deus serão o templo presente. Então é muito importante você saber fazer essas conexões. E aí, quando você está lendo Ageu e a teologia bíblica, como é que você vai fazendo a teologia bíblica? Você vai lendo a Bíblia de novo, e vai vendo, por exemplo, vai gravando como é que Deus foi habitando com o seu povo ao longo da história dessa redenção. E aí o templo de Ageu 2, para nós hoje, é muito mais do que essas paredes. A obra do templo é a obra do que Deus está fazendo nos crentes em geral. Edificar o templo hoje para nós significa, em primeiro lugar, edificar a igreja, edificar uns aos outros. Nós somos o templo. Somos o templo individualmente, quando o Espírito habita em nós, mas mais significativamente somos o templo igreja. Então a grande aplicação de Ageu para nós hoje é que nós somos a igreja. Eu reedifico o templo de Deus na medida em que eu trabalho para edificar a vida uns dos outros. Eu edifico a do Marcos, o Marcos edifica a minha, a gente se edifica mutuamente. Eu faço discípulos, eu edifico discípulos. Essa é a obra do templo. O templo de Deus é a igreja. Nesse propósito, eu preciso de um lugar para reunir. Então eu vou precisar de paredes, eu vou precisar de propriedade, eu vou precisar de uma igreja. E aí, nesse sentido de edificar a igreja, eu tenho que ter a consciência de que eu também preciso ter um lugar onde eu possa sentar, me reunir, ter pessoas. Em alguns lugares, esse lugar vai ser um templo ou um prédio mais bem organizado e bonito. Em outros lugares vai ser debaixo de uma barraca. Mas você vai ter que ter um lugar. E nesse lugar você vai ter que investir nele, e você vai ter que dizimar, e você vai ter que ofertar. Por quê? Porque faz parte da edificação do templo de Deus, que é a igreja, o povo. Então a aplicação direta de Ageu 2, de 6 a 9, mais óbvia é essa. E eu não posso me adiantar aqui e dizer tudo, senão eu conto o sermão de domingo à noite. Mas você vai ver as promessas que Deus fez, por exemplo, a Salomão, quando chegou a hora de Davi morrer e Salomão construir o templo, o primeiro, você vai ver qual foi a promessa que Deus fez para Salomão. Curioso que quando o povo estava lá desanimado para construir o segundo templo, nos dias de Ageu, você vai ver a promessa que Deus fez para o povo. E deixa eu te contar um segredo, é a mesma promessa que Deus fez a Salomão lá no primeiro templo. E quando Jesus vai embora e faz a grande comissão, é a mesma promessa que ele fez para a construção do primeiro templo, para a construção do segundo templo e na grande comissão, dizendo para nós: eu estou enviando vocês à obra de construção do meu templo, a igreja, o povo de Deus.
Meu povo, isso tem implicações gigantescas, muito maiores do que geralmente se faz quando você está lendo Ageu. Porque Ageu, repito, na maioria das teologias das igrejas, Ageu só serve para falar: nós estamos em campanha, você não pode negligenciar a obra do Senhor, você tem que dizimar e ofertar. Não fica cuidando só das suas casas, cuide do templo de Deus. Sim, você pode fazer essa aplicação, mas seria muito pobre se fosse só isso que Ageu está dizendo para nós hoje. É muito mais do que isso. E a gente está vendo isso estudando a série. E aí você descobre que quando você se envolve com esse grande projeto de Deus, segundo Ageu descreve, você encontra o contentamento. Entende? Então, a teologia bíblica, ela vai fazer isso, ela vai ajudar você a olhar em Gênesis, por exemplo. O que Gênesis ensina sobre oração? O que Êxodo ensina sobre oração? O que o Pentateuco, os 5 primeiros livros, ensinam sobre oração? A teologia bíblica te faz ir e ver como isso foi se desenvolvendo. O que Moisés pensou sobre oração, o que Josué pensou sobre oração, o que os profetas pensaram sobre oração. Então você vai pegando o que Paulo ensinou sobre oração. A teologia bíblica te ensina a interpretar isso. O que João ensinou sobre oração. Aí a teologia sistemática depois, o que ela faz? Ela pega as suas conclusões e organiza ordenadamente, sistematicamente. Mas você precisa primeiro saber interpretar o texto, teologia exegética. Segundo, você precisa entender esse texto à luz do seu contexto imediato, por exemplo, Ageu 2, o templo, mas não só Ageu. O templo à luz de outros textos bíblicos e da Bíblia como um todo. Isso é teologia bíblica. Está claro isso? Deixa eu abrir para perguntas antes da gente prosseguir com as outras teologias, antes de entrar na teologia histórica. Eu queria ouvir algumas perguntas sobre a teologia exegética, bíblica e tudo que eu disse até aqui. Eu sei que é denso. Alguém, cadê o microfone, por favor? Pode levantar a mão e perguntar. Eu não sei se temos alguma pergunta ao vivo. Você tem como ver? Está claro, gente? Teologia bíblica. Em síntese, a teologia bíblica, ela vai pegar o significado do texto que você está lendo. E quem te deu o significado do texto? A teologia exegética. A teologia exegética te diz: olha, essa palavra, o significado disso é esse. Ah, tá, esse versículo significa isso. Esse livro da Bíblia significa isso, digamos. Você pode pegar o significado de um versículo, o significado de um parágrafo, o significado de um capítulo, ou o significado de um livro. A teologia exegética te dá os significados. A teologia bíblica pega esse significado e coloca ele à luz dos outros grandes trechos da Bíblia. Tá, Ageu fala assim do templo. Templo era Deus com o povo de Ageu, mas como é que Deus se relacionou antes do templo? Gênesis. No deserto, tabernáculo. Como é que foi depois? Então a teologia bíblica te ajuda a ver essas coisas todas. Claro? Dúvida? Diga, Amanda. Ligou o microfone? Não, mas é bom para o pessoal da internet. Como é? O microfone está ligado? É o amarelinho, sem fio. A base não deve estar ligada.
Obrigado, Guilherme. Oi. Há um tempo atrás, já tem alguns anos, ficou muito difundido na internet, juntamente com esse boom da fé reformada, né, e tudo, a palavra cristocentrismo, né, que as pregações têm que ser cristocêntricas e a leitura de toda a Bíblia é cristocêntrica. E uma vez eu ouvi um pastor, inclusive reformado, dizer que na verdade isso não fazia sentido, porque teologicamente na Bíblia tinha vários assuntos, não tinha só cristologia, mas soterologia e outra eclesiologia, e aí ele discordava disso. Entre outras polêmicas, né, que tem por aí afora, fora do meio reformado, com pessoas querendo dar uma importância para a figura de Cristo, mas acabam fazendo isso de uma forma que não faz tanto sentido. Que acaba eu estou a par dessa discussão, ela não é de hoje, de tempos em tempos ela pipoca. A questão é a seguinte: será mesmo que todos os textos do Antigo Testamento falam de Cristo? Há momentos que não. Então, de fato, você pegar um texto e forçá-lo a dizer isso seria, num primeiro momento, errado com aquele texto em particular. Mas a história da redenção como um todo, ela nasce e termina em Cristo, né? No enviado de Deus. Então, o grande papel do intérprete bíblico, do leitor da Bíblia, é ter a sabedoria de Deus para ver isso. Então, por exemplo, Ageu não está falando de Cristo num primeiro momento. Ageu está falando do templo. Mas se eu entendi que está falando do templo, e se eu entendo que o templo foi o modo, lá do início, de Deus habitar entre o seu povo, se mostrar habitando com o seu povo, sinal da aliança de Deus com o seu povo, nenhum outro povo tinha o templo de Jerusalém. Eu entendo isso. Eu entendo que Jesus disse que ele reedificaria o templo em 3 dias. Quer dizer, há uma conexão. Jesus falou que ele montou o tabernáculo dele entre nós. Então, num primeiro momento, Ageu não está falando de Cristo, mas Ageu me aponta para Cristo de algum modo. Eu penso que aí, em todos os textos bíblicos, de algum modo, você vai poder trazer Jesus para a história e fazer a devida aplicação. Mas num primeiro momento, eu não posso simplesmente jogar Cristo ali. Eu tenho que saber interpretar. Então, em síntese, porque esse debate ele é maior do que isso, é isso que os teólogos estão discutindo. Inclusive John Piper, ele fala isso. Você não pode simplesmente fazer uma linha templo Jesus. Você tem que mostrar os caminhos, porque nesses caminhos estão também outras coisas da revelação de Deus. Por outro lado, quando eu digo que Jesus é o cumprimento do templo, gente, eu não posso dizer que igreja evangélica não pode dar valor no templo onde ela reúne para culto. Aliás, vocês já devem ter ouvido isso. Para que investir em obra tão cara, se a gente tem que fazer missões? No Novo Testamento não tinha templo. Você já ouviu isso? A pergunta que eu faço para essa gente é a seguinte: por que não teve templo no Novo Testamento? Porque não deixaram. Se os crentes se reunissem, eles iam lá e matavam todo mundo. A igreja era perseguida no Novo Testamento. Aliás, os primeiros apóstolos, os primeiros convertidos, lá em Atos, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, você vai ver, no primeiro momento, onde é que eles se reuniam, além de ir de casa em casa? Eles se reuniam nos pátios do templo de Jerusalém. Eles pararam de reunir lá, por quê? Porque falaram aqui, vocês não podem ficar aqui. Então a gente não pode jogar fora a ideia de uma igreja não poder ter propriedade, de uma igreja não poder ter templo, dizendo, não, quem inventou templo foi Constantino, quando o Império Romano. Sim, houve isso, mas deixa eu te contar um segredo.
Não é nem segredo, é tão óbvio. A igreja não teve templo no início porque eles não podiam se reunir no templo. E eles descobriam que estava reunindo na casa da Amanda, eles iam lá, diz Hebreus 10, tomava a casa da Amanda, tomava as propriedades da Amanda, mandava a Amanda para a cadeia. Era isso que acontecia. Agora, à luz do Antigo Testamento, quando Deus mandou fazer templo, parece que Deus gostava do templo e fez bonito. Eu vou mostrar para vocês quanto custou, porque eu tive preguiça de fazer as contas atualizadas. Eu peguei uma conta que fizeram em 2011, preço do dólar e do real em 2011. Você vai ver quanto custou o primeiro templo de Salomão. É muito dinheiro. Então, por que a igreja primitiva não tinha templo? Ela não tinha templo porque não deixaram ela ter templo. Ela era perseguida, né? Ela sofria na mão das gentes, né? E aí, quando ela passou a poder ter, ela começou a ter. Agora, você não vai sacralizar lugar, mas esteticamente não há problema algum numa igreja considerar a sua arquitetura, considerar de algum modo o conforto para o povo, sem negligenciar as outras coisas, porque a grande obra de fato não são nossas paredes. A grande obra é a edificação do corpo de Cristo no mundo. Mas em determinadas regiões, tenta edificar o corpo de Cristo em Nova York, sem um lugar para se reunir. Não pode. Você tem que ter um lugar. No Brasil mesmo, você tem que seguir regra de bombeiro. Você tem que seguir, hoje, mais do que nunca, regras de distanciamento. Então, a teologia bíblica, ela vai mostrar para nós, inclusive, o outro lado da moeda. Não é errado. Quando eu digo que Cristo é o cumprimento do templo, eu não estou dizendo que crente e igreja evangélica não tem que dar valor algum para templo, edifício. Não estou dizendo isso. Há de se ter um mínimo de estética, de conhecimento. Aí o que acontece? O povo vai fazer a obra de Deus, faz a obra de Deus do modo mais esquisito possível, os negócios mais feios, que num tempo, por exemplo, você entra em igreja evangélica, dependendo da igreja evangélica, que faz isso com o maior coração. Estou dizendo isso com amor, mas é uma constatação. Imagina, você entra numa igreja batista de antigamente, às vezes em alguns lugares ainda é assim, aí está lá, no dia da ceia, uma mesa lá na frente, aqui. E aí desforra com forro branco. O cara não sabe o que é isso, ele vai olhar aqui e fala, escuta, aqui é uma igreja batista de mesa branca, fazendo referência ao espiritismo de mesa branca. O que é aquela mesa branca? O que é aquele forro branco? Percebe como é que a gente faz as coisas sem pensar? E isso tudo já comunica. Durante uma geração inteira isso fez sentido, era a reverência, cobrindo os elementos da ceia, né? Mas hoje faz algum sentido você sair cobrindo tudo? É assim, você vai servir janta na sua casa, tem um forro branco em cima da mesa? Não é assim, em cima da comida. Às vezes você coloca lá para evitar que o mosquito assenta, mas é um negócio até mais bonitinho, arrumadinho, não é aquele forrão branco, né, de renda. Quer dizer, eu acho que uma coisa não pode te dissociar da outra. Cristo é o cumprimento do templo. Mas essa teologia que me faz chegar a essa conclusão sã, não me faz dizer que, sendo assim, sendo que Jesus é o templo, a igreja é o templo, eu sou o templo, você é o templo, isso não significa que eu não posso tratar com o devido cuidado a estética da casa de oração, do culto, do templo onde a igreja reúne. Muito pelo contrário, eu tenho que levar isso em conta. Outro extremo é o seguinte, aliás, gente, essa aplicação ela é óbvia. Qualquer lugar hoje, todo mundo é bonito, é arrumado, é acondicionado. Uma farmácia hoje é chique. Você não entra numa farmácia feia, a não ser que seja as mais simples, mais afastadas. Mas farmácias aí, posto de gasolina é chique hoje. Você entra num shopping para abastecer o carro, os carros elétricos, chiquérrimo, né? Dá lá, né? Tomada, o carro para ali, tudo esteticamente bonito. E todo mundo gosta de esteticamente bonito. A última vez que eu fui no shopping Flamboyant, parei meu carro lá em cima,
graças a Deus não está tendo mais a área VIP, você pode pôr o carro num lugar melhor, porque senão antes, se não me engano, pagava 20 conto para você deixar o carro lá na primeira hora, sei lá como é que era. Aí eu parei o meu, aí eu desço, entro naquela parte, quem conhece o Shopping Flamboyant, aquela parte lá em cima que te dá acesso para o praça de alimentação. Você entra lá, tem lá um negócio com álcool. A hora que você chega no fim do corredor para virar à direita e entrar no shopping, à esquerda, você se lembra o que tem lá? Plantas artificiais, um lugar todo bonito. Bonito lugar, arrumadinho. Eu vi da última vez que eu fui, um casal simples, gente pobre. A mulher achou tão bonito, que ela parou e falou, tira uma foto minha aqui, tão bonito. Nem sei se a Cris viu isso, mas eu percebi isso. Eu falei, olha como as pessoas gostam do que é bonito. E está certo. Agora, para o povo de Deus é feio, tantas vezes é brega. Então, a minha teologia para dizer que o cumprimento é Cristo, é a igreja, não pode fazer os crentes de hoje, em nome de uma espiritualidade, dizer, vamos abrir mão de estética e de beleza nas construções do povo de Deus. Nós não podemos cair nesse extremo. Outro problema, quando Paulo fala que nós somos o templo do Espírito. Certo? Vocês ouviram isso? Isso é teologia bíblica. Eu não estou fugindo do tema com vocês, não. É teologia bíblica. E nessa pandemia, mais do que nunca, a gente escutou as pessoas dizendo, eu não preciso do templo. Eu sou o templo do Espírito. Você ouviu isso? E até colegas pastores, bem intencionados, defendendo que não era a hora da igreja reunir, porque poderia propagar o vírus. Eles disseram, não vamos ficar brigando não, nós não precisamos do templo, nós somos o templo. Eu falei, eu concordo com tudo o que você está dizendo, mas a sua conclusão não é bíblica. E vou tentar explicar para vocês, porque biblicamente, vamos fazer teologia bíblica e exegética agora. Quando Paulo fala, nós somos o templo do Espírito, você é o templo do Espírito, em que contexto ele falou isso? Ele falou isso para dizer que você não precisa reunir na igreja? Não foi isso que ele falou, não. Leia o contexto. Ele disse o seguinte, o Espírito de Deus habita em vocês, portanto, não se prostituam, não coloque o seu corpo em prostituição, não se dê ao pecado sexual, da prostituição, da fornicação, sexo antes do casamento. Não façam isso, o Espírito de Deus habita em vocês, não sujem os corpos de vocês. Ponto. Paulo não se propôs a dizer, quando ele falou que o meu e o seu corpo é o templo do Espírito, pelo contexto ali, ele não se propôs a dizer se você está liberado de reunir com a igreja, já que você é o templo do Espírito. Não foi isso que ele disse. Para você entender como Paulo pensava sobre a reunião da igreja, não é lá em 1 Coríntios, quando ele fala que a gente é o templo do Espírito. Então o que um pastor, um crente faz, quando ele diz assim, olha, nós somos o templo, verdade, mas a aplicação não é para ser, se eu sou o templo do Espírito, eu não preciso do templo, eu e Deus, essa aplicação está errada, porque sua exegese foi mal feita, sua teologia bíblica está faltando partes. Quando Paulo diz que eu e você somos templo, é para dizer, não coloque o seu corpo em algum pecado sexual. Agora, ele vai falar da igreja sendo o templo do Espírito em vários lugares. Ele vai dizer aos coríntios, outra coisa que a gente erra, não, a gente não pode falar que a gente vai na igreja. Como não? Paulo fala, quando vocês se reúnem como igreja, a igreja é a igreja reunida, na linguagem de Paulo. Você não pode dizer diferente disso. Então eu vi muitos pastores e muitos crentes bem intencionados tentando dizer, não vamos reunir porque pode propagar o vírus, ótimo, dissesse só isso, mas daí querer construir uma teologia errada, dizendo, nós somos o templo, nós não precisamos do templo. Claro que a gente precisa do templo,
Você precisa de um lugar para reunir. Agora, há momentos, há contextos, há lugares que o templo vai ser uma choupana, vai ser uma cabana, vai ser um quiosque, vai ser um pé de manga. E se reúne lá debaixo, lá nos vilarejos mais distantes desse mundo. As pessoas não têm... O templo é o pé de manga, ele está reunido lá embaixo. No nosso caso é aqui, Avenida 24 de Outubro, esquina com o Pouso Alto, fundo aqui para a Avenida Alberto Miguel, e a gente precisa desse lugar para reunir. E assim por diante. Então percebe como é que a gente faz conclusões sem fazer a teologia exegética, sem a teologia bíblica, a gente erra? Esse é um exemplo claro do que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, muito boa a sua pergunta, porque sim, Amanda, a gente não pode de cara falar, está falando de Cristo. Se não está falando direta ou indiretamente, de que modo isso aponta para Cristo? Essa é a pergunta certa. Porque aqueles textos, por exemplo, a lei de Deus, eu não consigo cumprir. Mas Cristo cumpriu a lei para mim. E a gente que diz assim, o Antigo Testamento é lei, o Novo Testamento é graça. Está errado isso, não é assim, sempre foi graça. Sempre foi pela fé. Eu te mostraria textos em Deuteronômio dizendo isso, direta e indiretamente. E aí a gente vê as pessoas dizendo, não, isso é a lei. Paulo vai dizer que a lei é boa. Paulo vai dizer que, Jesus mesmo disse, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei, disse Jesus. Percebe como é que falta teologia bíblica para as pessoas? É isso que eu estou dizendo. E pode ser que você tenha sido ensinado errado por pastores bem intencionados, tadinhos. Eles não aprenderam, não ensinaram eles. E a graça de Deus é tão maravilhosa que ainda assim ela salvou a gente, né? E nos santifica. Mas a gente aprende mais e melhor e tem maiores condições de aplicar o texto bíblico quando a gente sabe ler o contexto e fazer as devidas aplicações. Está claro isso? Exegese bíblica. O que mais? Alguma outra pergunta? Algum outro exemplo? Talvez você queira apresentar um exemplo de um equívoco por não se ter uma teologia exegética correta, uma teologia bíblica. Algum exemplo que você poderia dar? Alguma dúvida? Então vamos encerrar? Já deu 1h20. Não quero cansar vocês, porque se eu entrar no tópico teologia histórica, mas só adiantando para vocês verem. O que a teologia histórica vai fazer? Nós vamos ver isso melhor semana que vem. A teologia histórica, ela vai pegar, por exemplo, as doutrinas, que são as conclusões que a gente faz a partir da interpretação bíblica, as conclusões às quais a gente chega a partir da exegese e da teologia bíblica. A teologia histórica, ela vai pegar essa nossa doutrina e vai trazer à luz da história cristã, para ver se o modo como a gente está interpretando, se a conclusão que a gente está chegando é uma conclusão que historicamente as pessoas chegaram. Isso é um método científico. O que é um método científico? Espera aí, pessoas noutra cultura, noutra cidade, noutro país, noutra época, com o mesmo texto bíblico, chegaram às mesmas conclusões que eu estou? Porque isso é método científico. Então, se o texto base da teologia bíblica, da teologia exegética é a Bíblia, o texto base da teologia histórica são os livros e as interpretações dos homens da história cristã. Então, qual é o valor, e a gente vai ver isso semana que vem, qual é o valor de eu conhecer como outros interpretaram a Bíblia? Como outros chegaram a essas conclusões, de que modo eles fizeram suas aplicações? Por exemplo, é muito interessante, eu vou tentar mandar o link para vocês hoje, eu recebi, a nossa junta de missões está mandando um vídeo da década de 60 com o pastor Rubens Lopes, foi pastor da Igreja Batista em São Paulo, foi um dos maiores pregadores que nossa denominação já produziu.
em 1960 e pouco, quando eles lançaram a campanha Jesus Cristo é a Única Esperança. E ele, como presidente da campanha, não me lembro se cumulativamente presidente da Convenção Batista Brasileira, ele faz um discurso na Câmara dos Deputados e para os políticos da época. Meu povo, que diferença de ele abordar a política com que a igreja evangélica e até batistas hoje faz. Então, quando você ouve o áudio dele, eu vou mandar para vocês o link, está no YouTube. Quando você ouve o áudio dele, quando ele está falando da campanha, mostrando qual era o nosso papel, e ainda é, como igreja na sociedade, como ele fala àqueles políticos, isso é teologia histórica. É você ver como um batista da década de 60, muito bem biblicamente informado, culturalmente antenado, como é que ele fez as aplicações. E diga-se de passagem, um português impecável, era o do Rubens Lopes. Ou seja, só de ouvi-lo falar, já impunha respeito para aqueles deputados e senadores e presidente da república que o estavam ouvindo. O presidente estava ouvindo ele, marechal não sei das quantas na época. E ele fala de liberdade. Lembra que o Brasil estava vindo da ditadura militar? Ele fala de liberdade, ele confronta as autoridades com o maior respeito bíblico. Isso é teologia histórica. Como que um pastor da década de 60, falando do papel da igreja de evangelizar a nação, falando aos seus líderes políticos, como esse recorte nos informa a respeito de a maneira da igreja hoje ter que agir diante dos seus políticos. Então, quando eu vou para isso e vejo esse recorte, isso é teologia histórica, é me ensinar a ser verdadeiramente político como crente no mundo. Então, a teologia histórica é isso, como é que cristãos do passado lidaram com autoridades políticas, por exemplo. Qual é o papel da igreja em época de política, em época de transição, porque Diretas Já foi em 84, foi isso? E década de 60 e pouco, já tinha militar no poder, o presidente era um marechal, esqueci o nome dele. E aí você vê isso. Então a gente aprende, aí você vê a igreja hoje, metendo a boca nos nossos políticos, do jeito que fazem, desfazendo de todos eles, desrespeitosamente. Não respeito o político, respeite a estrutura, o cargo, né? Enfim, respeite o ser humano. Né? Todo ser humano merece respeito, mesmo que ele não se dê ao respeito. E por que ele merece respeito? Mesmo não dando respeito, vamos pensar teologicamente, por quê? Por que todo ser humano merece respeito, mesmo se ele não der o respeito? Qual é a nossa base bíblico-teológica para dizer isso? Porque todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus o Criador. E mesmo aqueles que menos se dão ao respeito, há neles resquícios da imagem de Deus. E isso apenas basta para dizer: você não se dá ao respeito, mas por você ser criado à imagem e semelhança do nosso Criador, eu lhe tratarei com respeito. Só um crente biblicamente informado faz isso. Então, teologia ensina até etiqueta para a gente, como tratar o próximo. Mas fulano não se dá o respeito. Tudo bem, meu marido não se dá o respeito, pastor, não respeito ele não submeto não. Mas você deve ter casado com um ser humano. Sim, mesmo um cachorro é criado a imagem, tem algum resquício, não é a imagem de Deus do modo do homem e da mulher, né? Mas reflete a glória de Deus. Até o cachorro você tem que tratar com respeito. Alguns bichos eu não sei tratar com respeito, cobra, mas foi criado por Deus. Barata foi criado por Deus, não foi o diabo que criou barata, até onde eu sei. Mas não estou dizendo que você tem que tratar a barata com respeito, dizer deita aqui no meu travesseiro, né? Não é isso. Mas entende o que eu quero dizer? A gente tem que saber
E eu citei, entrei nesse assunto porque eu comecei a falar do Rubens Lopes, do pastor Rubens Lopes, e como ele falou do papel da igreja naquela época, como ele pregou, como ele nos bem representou. E esse é um recorte da teologia histórica que nos ensina, e a gente deveria aprender. E a gente vai voltar a falar disso na próxima aula, se Deus permitir. Tá certo? Vamos orar? Pai, obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estudar teologia e de aprender e de crescer. Que o Senhor continue nos dando estímulo, desejo de aprender, de conhecer. Continue nos dando sabedoria, nos dando compreensão, entendimento, para que a gente possa glorificá-lo com maior fundamento bíblico, teológico, para o nosso bem, para o bem do próximo e a glória do Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém.